Bem-vindos a mais um episódio do Papo Coluna. Hoje o tema ele é essencial. A gente vai falar um pouquinho sobre a parte de nutrição, né? A boa alimentação e as relações que existem com o tema dor crônica. Para isso a gente trouxe aqui a Marina Cisoto, ela é nutricionista clínica, pós-graduada em nutrição clínica funcional, nutrição comportamental e vegetariana. Ela tem experiência há mais de 17 anos já, trabalhando em equipes multidisciplinares, né? Atendendo em diversos ambientes, né? Tanto hospitalar quanto clínicas, né, Marina? E já tem uma grande experiência desde os pacientes que tratam obesidade, pacientes que têm aí dor crônica. E tenho certeza que o bate-papo hoje vai ser bem proveitoso para todos que estão nos assistindo. Você quer se apresentar, então, de forma... Bom, obrigada pelo convite. Acho que você já resumiu tudo isso aí. Eu tenho bastante experiência na área clínica, já atendo aí há 17 anos em Indaiatuba, em Campinas. E aí está diretamente relacionado a pacientes com sobrepeso, obesidade, com a dor crônica, então acaba vindo dentro desse combo, né? Muitas vezes as pessoas vêm com essa busca mais do emagrecimento, de controle do peso, mas quando a gente vai fazendo uma anamnese nutricional, a gente vai percebendo que tem muitas outras questões envolvidas e muitas vezes relacionadas com a dor. E uma coisa retroalimenta a outra, né? Às vezes a obesidade piora a dor e a dor piora a obesidade. Então, quando a gente vai fazer um tratamento completo do paciente, a gente acaba necessariamente tratando a dor também. Marina, muito bem-vinda. Obrigado, viu, por ter aceitado o nosso convite. Vai ser um papo muito legal. Eu tenho uma experiência muito boa, né? Nas minhas dores, né, com a alimentação. Então, isso foi uma das coisas que me incentivou, né, te convidar e trabalhar conosco também, tá? Que vai ser um prazer ter você na nossa equipe. E fala pra gente, então, qual que é o papel da nutrição, né? Além do tratamento para o emagrecimento, realmente, como que ela funciona com um anti-inflamatório, com uma atuação aí para controles de dores, por favor. Sim. Essa questão do próprio emagrecimento já é o primeiro ponto, né? Eu falo que tem 3 vias que a alimentação vai influenciar no tratamento da dor. A primeira é o próprio controle do peso, que é essa parte mais óbvia, que é a sobrecarga mecânica mesmo, que o sobrepeso e a obesidade vão causar nas articulações, na coluna. Então, o emagrecimento, um estudo recente, inclusive, mostrou que a perda de peso, ela tem um impacto maior até do que o peso perdido na balança na sobrecarga da articulação. Eu achei isso super importante, esse dado, porque às vezes uma pessoa que ela é muito obesa, que precisa perder muito peso, ela desanima quando ela pensa em perder assim 3, 4 quilos, parece insignificante para uma pessoa que precisa perder muito peso. Mas no impacto da dor já tem já vai fazer diferença em redução dessa sobrecarga nas articulações. Esse estudo mostrou que a cada 1 quilo a gente reduz 1,8 quilos na sobrecarga. Então, se a pessoa perde 4 quilos, isso são 8 quilos a menos na sobrecarga do joelho, por exemplo, do quadril. Então, o primeiro ponto é esse, da própria perda de peso. O segundo ponto do emagrecimento é que o tecido adiposo, por si só, ele é inflamatório, né? Então, só da gente ter um excesso de gordura corporal, isso já vai trazer inflamação, produzir citocinas pró-inflamatórias e agravar os estágios da dor. Então, o emagrecimento por si só já vai contribuir com essa melhora e com esse tratamento da dor. Fora isso, tem a questão da dieta anti-inflamatória. Dentro da nutrição funcional, que é onde eu me especializei, a gente estuda assim, o papel que os alimentos podem trazer para a saúde, além da função básica de nutrir, né? Então, vai nutrir, tem ali os macronutrientes, proteínas, carboidratos, lipídios, os micronutrientes, que são as vitaminas e minerais. Mas, além disso, os alimentos, eles contêm compostos fitoquímicos com ação específica anti-inflamatória. Então, a gente ia usar mesmo aquela frase famosa de usar o alimento como medicamento. Isso tem comprovação científica, isso acontece, essa ação anti-inflamatória, quando a gente tem um consumo desses alimentos com potencial anti-inflamatório de forma constante, né? Essa é uma questão, assim, às vezes diferente de outros tratamentos, a nutrição precisa da constância, né? Não adianta, assim, um dia eu vou consumir um alimento ali que eu sei que tem alto potencial anti-inflamatório, e aí só daqui 15 dias que eu consumo esse alimento de novo. Então, uma das dificuldades na adesão, então também acho importante ressaltar isso aqui, é que essa ação anti-inflamatória que os alimentos proporcionam, ele precisa ser consumido com frequência, assim, de preferência diariamente. E para quem está, né, nesse trajeto, né, é uma coisa difícil você conseguir manter essa constância, né, para começar a enxergar o resultado, que é um fator que vai te animando, vai fazendo você continuar, né, nessa trajetória, porque vai ver o resultado. Sim. E legal que você falou essa questão de perder pouco peso, mas
existe uma troca de massa aí também, né? Sim. Então, perde gordura. Na balança, às vezes, você vai ter uma perda de peso menor, mas teve uma troca, né, por Na massa composição magra, corporal. né? Ganhou músculo. Isso também deve impactar, com certeza, Muito, né? O ganho diminuir a tensão, né, nas articulações, né? Sim. Esse ganho de massa muscular funciona como um amortecedor, né? Para as articulações, para a coluna. Então, fazer essa troca, independente do peso só na balança, mas o nosso grande objetivo dentro da nutrição é a recomposição corporal, é reduzir gordura corporal ao mesmo tempo que a gente está ganhando massa muscular. E aí isso depende de todo um estilo de vida, de um aporte adequado de proteína, é uma das grandes questões na dieta, do treino resistido, né? O treino de força, a hidratação, o sono. Sim. Então, também tem outro ponto aí, que às vezes a gente pensa que é só a comida, né? Mas o sono e esses outros fatores de estilo de vida, né? Completo. O sono interfere muito. A gente tem o GH, que é o hormônio de crescimento, que é produzido no meio da noite, assim, por volta de 1h da manhã, e a gente só produz ele se a gente está no sono profundo. Naquele sono REM, que a gente leva 2 horas aproximadamente para entrar. Então, se a pessoa tem uma dificuldade com sono, até inclusive pacientes com dor crônica têm bastante essa queixa, né? De dificuldade de dormir, de insônia, não entra nesse sono profundo, isso vai atrapalhar o ganho de massa magra também. Então, só para ressaltar ali que além da alimentação, da perda de peso, da recomposição corporal, a gente tem que olhar para esses outros pontos, como atividade física, né? Dentro das possibilidades e a qualidade do sono. É junto, né? De fatores, conjunto. né? Mas quando você fala em alimentação, né? Você, óbvio, como nutricionista, orienta os seus pacientes. A gente ouve muito falar hoje, assim, a dieta anti-inflamatória, né? E dentro daquilo que a gente acaba tendo, até de um conhecimento leigo mesmo, né? Quais são os alimentos, assim, fala-se muito em cúrcuma. Aí a gente sabe que tem medicamentos baseados em cúrcuma, em arpagófito, agarro do diabo. Quais são os alimentos, assim, que normalmente você recomenda numa dieta? E como que o paciente ele pode ter essa orientação na hora dele escolher, assim, de forma mais prática, assim? Por tipo de alimento, por cor de alimento, que às vezes a gente ouve falar muito, né? Sim. Como é que você pode explicar isso pra Legal, gente? muito bom isso que você falou da cor, porque é uma coisa que eu uso muito nas consultas para ficar didático mesmo, né? Para ser fácil na hora de escolher os alimentos. Eu vou citar aqui, então, alguns alimentos que têm grande potencial anti-inflamatório, que são esses alimentos que são interessantes da gente consumir diariamente. E o primeiro grupo desses alimentos são os alimentos vermelhos, as frutas vermelhas e arroxeadas. E aí, nesse ponto, eu falo bastante da cor. Que sempre que a gente tem opção de escolher alimentos que têm 2 opções de cores, sabe? Tipo batata doce branca e batata doce roxa. Cebola branca, cebola roxa. Uva branca, uva roxa. O repolho branco. Sempre que a gente tem essas opções, a antocianina, que é o composto anti-inflamatório presente nos alimentos, é ela que proporciona esse pigmento vermelho arroxeado. Então, esses alimentos coloridos têm um potencial anti-inflamatório maior. E aí entra, então, as frutas vermelhas, amora, morango, mirtilo, o açaí. O açaí é super legal, mas não esse açaí que a gente tem aqui no Sudeste, né? Que é já com açúcar, com xarope de guaraná, com conservante. Mas o açaí lá do Norte, que é a frutinha mesmo, ele é um dos primeiros alimentos, assim, numa escala que existe dos maior potencial anti-inflamatório. O açaí é um dos primeiros, se a gente souber consumir ele adequadamente, né? Sem ser cheio de açúcar e de corante. Então, aqui para citar esses alimentos principais, os vermelhos arroxeados, essas frutas vermelhas, os alimentos roxos, a cúrcuma que você citou, a questão da cúrcuma dela estar presente em medicamentos, ou a gente mandar manipular o suplemento em cápsula, é a questão da quantidade. Muitas vezes, quando a gente coloca uma colherzinha, né, que às vezes eu vejo essa recomendação por aí, assim, desse shot de cúrcuma, de colocar uma colherzinha de chá ali, a quantidade de curcumina, que é o princípio ativo da cúrcuma, que vai, de fato, ter o efeito, não é insuficiente. Então, aí, às vezes, a gente utiliza esses alimentos que são difíceis da gente consumir em grande quantidade, mandar manipular, ou em produtos prontos que já tem no mercado, né? Medicamentos que já tem uma concentração ali padronizada e aí também garante essa constância, né? De que, um dia eu coloco ali a cúrcuma no arroz, depois eu passo uma semana, assim. Quando tá em cápsula, aquilo é garantido que vai ser consumido diariamente. O gengibre. Então, para continuar aqui, o chá de gengibre é muito legal, usar o gengibre nas preparações, água aromatizada com gengibre, que é uma coisa muito fácil de consumir, e já passa o gingerol, que é o composto bioativo do gengibre, então é uma dica aí, colocar um pedaço de gengibre na garrafa d'água que você vai tomar. Os vegetais verdes escuros, então brócolis, couve, espinafre, incluir todos os dias, algum desses pode ser cru, pode ser refogado, isso é uma pergunta comum, as pessoas perguntam se tem que ser salada, modo de preparo.
ele aquecido não perde essa propriedade anti-inflamatória. Então, pode ser refogado, pode ser no vapor, pode ser suco, né? Aquele suco verde que o pessoal faz. Também é interessante. E o ômega 3, acho, para falar os principais, assim, né? Existem outros, mas eu tô querendo falar aqui os que têm mais ação. O ômega 3 é muito interessante nos peixes, principalmente peixes pequenos, por questão de não ter contaminação por metal pesado. Então, os peixes pequenos, eles têm pouco mercúrio também, que é outra preocupação. Às vezes a gente quer um alimento anti-inflamatório, mas junto tem alguma questão inflamatória. Então, no caso dos peixes, por exemplo, a gente tem essa preocupação com a presença de metais pesados. Então, os peixes pequenos, de preferência, tipo a sardinha, muito melhor do que o salmão, ao contrário do que todo metal mundo. pesado vai ser mais inflamatório. Exato. Que aí, às vezes, tem que pôr na balança. Você tá colocando um anti-inflamatório, mas junto tá vindo uma coisa que tem potencial inflamatório e vai atrapalhar. E um outro alimento que tem muito ômega 3, que eu uso bastante, inclusive para pacientes vegetarianos, né, porque não comem o peixe, é a linhaça. Uma colher de sopa de farinha de linhaça dourada tem 500 miligramas de ômega 3. É uma mega dose. Vale muito a pena incluir diariamente. Eu tenho muito problema com o ômega 3 do peixe. Me dá dor de cabeça, não tolero. As pessoas queixam bastante do refluxo, assim, também, né? Aquele reflexo de ficar com o gosto do peixe, que incomoda. Então, às vezes, as pessoas não aderem ao tratamento por conta dessa questão do sabor. Mas existe essa parte vegetal aí. E aí, a linhaça, ela, além de ser uma super fonte de ômega 3, ela tem toda uma questão intestinal. E não sei se a gente vai entrar nessa parte, mas a linhaça... Vai ter tempo para falar. Que legal. É uma fibra também, né? Então, já facilita nessa questão intestinal. Essa parte aí da restrição, né, alimentar do paciente ter, né, essa questão de não comer a carne, não comer o animal, né, dificulta um pouco, né, então a tua especialização, né, sim. Você gosta bastante do tema, pratica também, né? Pratico, sim, já pratiquei, assim, para ser honesta com o público, já pratiquei de forma mais, assim, por 10 anos eu não comi nada de origem animal, assim, alimentos, mas agora eu consumo, inclusive carne, esporadicamente, não é uma coisa que faz parte da minha rotina, sim. Mas às vezes eu consumo, mas também para desmistificar isso, de que é super possível a gente atingir o aporte proteico, que é uma grande preocupação na perda de peso sem prejuízo da composição corporal, então você perder massa muscular, numa dieta vegetariana. Então a gente consegue atingir uma quantidade necessária de proteína sem proteína animal, é possível. É mais difícil. Né? É individualizar. A necessidade e o que cada um quer, na verdade. Exato. Né? Agora, dentro dessa parte de alimentação, né? Você falou dos anti-inflamatórios. Existem alimentos que são inflamatórios, né? E uma pergunta que eu tenho, assim, para você você acredita que a pessoa, ela tem, digamos assim, a maior sensibilidade ao alimento? Ou o que a gente ouve falar muito, né? Que o ser humano está se tornando sensível pela questão da industrialização, essa coisa do... eu não era sensível ao leite ou ao glúten quando eu era criança e hoje eu sou. Qual que é a sua visão sobre isso? Sim. Isso acontece, o processo de industrialização, na verdade, o modo de alimentação da população em geral, acaba alterando a nossa microbiota intestinal. Hoje a gente sabe já que o intestino é o grande órgão assim da saúde, né? Responsável, inclusive, por emoções, né? Essa questão do segundo cérebro, produção de alguns neurotransmissores, tipo a serotonina, a própria melatonina, então a qualidade do sono. Enfim, a gente já sabe, células imunológicas também, a gente já sabe que o intestino influencia demais a nossa saúde. E aí, esse processo de industrialização altera essa microbiota intestinal. A gente acaba tendo um desarranjo, né, que a gente chama de disbiose intestinal, que é uma alteração da qualidade, na quantidade do tipo de bactéria que a gente tem. E isso altera a nossa capacidade de digestão dos alimentos. Então, isso é um ponto. E o que piorou para todo mundo, assim, né? Com a industrialização, todo mundo come mais industrializado, então a microbiota de todo mundo está prejudicada. Então, isso já aumenta essa sensibilidade, esses sintomas. Às vezes a pessoa come e sente gases, distensão abdominal, aquela barriga que vai ficando dura ao longo do dia. É muito comum o paciente relatar isso, tipo, no fim do dia parece uma pequena gestação, assim, sabe? Que não é uma barriga de gordura corporal, é uma barriga dura mesmo, distendida. Isso tem muito a ver com essa disbiose, com essa alteração da microbiota. E além disso, o que agrava essa sensibilidade
é a qualidade e a frequência do consumo desses alimentos que hoje muita gente chama de inflamatório. Então, não é que é inflamatório para todo mundo. Mas eu falo que assim, há 100 anos atrás, a qualidade da farinha de trigo, do grão do trigo, na verdade, era outra. Então, aconteceu uma modificação genética, aconteceu uma modificação genética do grão, uma modificação do processo de industrialização. Então, essa farinha que chega hoje nas padarias é muito diferente da farinha que se consumia, ou aquele pão de fermentação natural. Isso está voltando agora também, né? De voltar. Então, a qualidade piorou do trigo e do leite, que também esse leite de caixinha, leite longa-vida, que aí tem muitos aditivos químicos e tudo mais, não é mais aquele leite direto da vaca que pastava, que comia capim e tal. Então, mudou todo esse cenário. E a frequência de consumo. Antigamente tinha, assim, a padaria, quando tinha padaria, aquele pão que saía uma vez na semana, e aí depois ele ficava lá, fermentando, até agora, muitas vezes, no recordatório ali no momento da anamnese do paciente, ele vai me contando a alimentação dele, e às vezes ele consome farinha de trigo em 4 refeições ao dia, assim, é um cenário muito comum na população hoje. O café da manhã é um pão com manteiga, os lanchinhos, os intervalos no trabalho, em qualquer lugar a pessoa come bolachinha água e sal, bolacha maisena com café, às vezes chega à noite em casa, tá cansado, não quer fazer comida, e aí é um pão, é um wrap, outra bolachinha. Então, eu acho que a combinação de todos esses fatores, né, então da mudança da qualidade dos alimentos, da alteração da microbiota por conta da industrialização e da frequência de consumo desses alimentos, né, juntando tudo isso, virou essa intolerância quase que generalizada, assim. Todo mundo tem algum grau de dificuldade de digerir esses alimentos. Vai diminuindo, né, a nossa resistência do intestino, vai quebrando, né, a barreira intestinal. Exato. E vai gerando essa sensibilidade. Então, a quantidade influencia muito, né? Sim. E me fala uma coisa, falando nessa questão do leite, que mudou muito, né, e dos produtos em geral, para quem tem uma restrição, por exemplo, ao leite, e vai procurar um leite vegano. O que tem de produto químico que você vai ler, né, naquele rótulo ali, Sim. assusta, é o que a gente falou, vai comer um peixe, mas está contaminado com metal pesado, e você vai tomar um leite vegano, que é mais saudável e tá cheio de componentes ali também que não sei se na balança não acaba sendo pior do que tomar um leite normal. Sim. Eu costumo falar assim, ó, que qualquer alimento industrializado vai ter prejuízo em relação ao alimento natural. Mesmo esses alimentos com rótulo de fit, de saudável, esses alimentos que a gente compra em lojas de produtos naturais ali, a partir do momento que está na prateleira, vai ter conservante, tem que ter esse tempo de prateleira, então pode ter tido um pensamento ali na hora da indústria de alimentos ali, de ser um produto mais saudável, às vezes reduzido em açúcar, reduzido em gordura, mas você está dentro de um pacotinho, você está na prateleira de alguma loja, de algum supermercado, vai ter aditivo químico, e os aditivos químicos, então, além da questão do glúten, da lactose, o terceiro alimento, acho que é o primeiro na minha lista, na verdade, que mais impacta nessa questão de ser inflamatório, são os aditivos químicos. Então, conservante, corante, edulcorante, que daí as pessoas tiram o açúcar, né? Os produtos tiram o açúcar e colocam edulcorante no lugar, que são os adoçantes artificiais. E aí tem muita comprovação científica sobre os malefícios do uso de adoçante para a microbiota intestinal, que é o que vai depois causar a inflamação. Então, realmente, evitar alimentos o máximo possível, tudo que venha em pacote. Uma opção para o leite, o que eu recomendo para os meus pacientes, para quando a gente precisa tirar o leite, a pessoa tem um apego emocional ali, de um desejo, uma vontade de tomar leite, fazer em casa, que é simples, parece complicado, mas não é. Fazer a bebida vegetal, que aí eu uso ou a castanha, a amêndoa, ou a aveia, ou a quinoa, alguma semente, ou algum grão, algum cereal, ou oleaginosa, bater com água no liquidificador, só isso, bater com água quente por 5 minutos, já vira uma bebida vegetal. Uma outra opção, que eu falo que é tipo um leite instantâneo, é pegar essas pastas de castanhas, que não tem nada de aditivo químico, é só a castanha de caju triturada, ou a castanha do Pará, ou a amêndoa triturada, e uma colher de sopa numa xícara que a gente coloca direto, assim, é tipo um leite instantâneo, sabe? Interessante. Então fica com uma cara, não é um sabor igualzinho, sim, assim, a gente tem que alinhar as expectativas, né? Mas é aquela coisa de uma bebidinha quente, de repente para tomar um leite com café, para não ir também para os industrializados, claro, né? É uma boa dica, né? Acho uma saída boa. Sim, funciona, para mim funciona.
Interessante essa questão que ela comentou, né, da alteração toda intestinal, né, e essa, a gente ouve muito mesmo com relação a o segundo cérebro, né, a gente sabe os milhares, né, os milhões de terminações nervosas que a gente tem. Para falar um pouquinho mais sobre essa questão da microbiota intestinal na modulação, né, de inflamação, qual que é a tua visão sobre o papel do intestino no paciente com dor crônica, né? A gente sabe que existem, né, doenças, dores articulares que são enteropáticas. Existem já comprovações e tem doenças, né, que estão associadas. Como é que você vê essa relação alimento, microbiota intestinal e gênese de dor no paciente? É 100% relacionado, assim, para mim, o tratamento de todo paciente com dor, com fibromialgia, com artrite reumatoide, com inflamações diversas, começa no intestino. Porque é no intestino que a gente tem a produção de células imunológicas e muitas vezes esse sistema imunológico está hiperativado. Então, quando está chegando o tempo todo algum alimento ali, ou nem só alimento, algum conservante, algum corante, alguma molécula que o nosso corpo não está sabendo digerir, não está conseguindo reconhecer aquilo como alimento, como nutriente, é como se ele entendesse que aquilo é um antígeno, é um agressor que está chegando ali. A gente pode fazer isso através da alimentação. Então, uma pessoa que tem uma intolerância ao glúten, uma sensibilidade ao glúten, à caseína, que é a proteína do leite, ou aos corantes, aos conservantes, ela vai estar o tempo todo hiperestimulando esse sistema imunológico. E aí vira essa inflamação, que a princípio a inflamação é benéfica, né? É um mecanismo necessário, é um mecanismo porque às vezes a gente fica falando de inflamação, parece que inflamação é uma coisa ruim, né? Mas não é necessária e o mecanismo principal é o mecanismo de defesa do nosso corpo. O problema é essa inflamação crônica, né? Quando não é só pontual ali, tipo numa... Reparadora, né? Reparadora, exato. É quando isso está acontecendo de forma constante. Muitas vezes a própria alimentação está mantendo esse sistema imunológico hiperativado. E aí isso piora a dor, produz citocinas pró-inflamatórias, aumenta a inflamação de forma generalizada. Então a raiz do tratamento da dor é no intestino. A gente precisa ajustar essa microbiota intestinal através da alimentação para garantir uma resposta imunológica mais equilibrada. E engraçado, né? Porque é difícil a gente conseguir explicar isso, né? Porque para nós inflamação é uma doença sistêmica que vai gerar um mal-estar, que vai gerar febre, que vai ter outros sintomas, né? E nem sempre, né? A inflamação, a microinflamação, né? Positiva. Ela não vai gerar esses sintomas sistêmicos, né? Então, essa agressão, né? Essa liberação de substâncias contínuas ali, ela vai agravar, né? Um processo inflamatório que a gente tenha já no nosso corpo, né? Ou uma doença autoimune, e só vai perpetuar esse processo, mas ele não vai ter essa cara de ter febre, de ter um leucograma alterado, né? Ou ter um exame que você vai fazer, nossa, você está inflamado. Né? Então é difícil às vezes colocar isso na cabeça do paciente que, olha, o álcool é inflamatório, você comer açúcar é inflamatório, você comer muita farinha é inflamatório, o leite, né? O ovo, né? Então assim, tudo tem que ter, eu acho, bom senso, né? E uma dosagem ideal, né? E muita coisa tem mudado, né? Com relação ao que a gente tinha de conhecimento no passado, né? Essa questão da inflamação crônica, né? Que nem você falou de exames, né? Às vezes você pega pareceres ali, alguns exames que teoricamente estão tudo dentro dos padrões normais, mas que no contexto geral do paciente, a gente ouve muito falar do inflamado crônico, né? O paciente plurimetabólico, o obeso, né? Às vezes uma simples ferritina um pouquinho mais alta que você acaba não tendo a explicação, mas é um paciente que está inflamado cronicamente. E às vezes, que nem ela falou, né? Uma resistência à insulina, uma coisa leve ali que você vai... alimentação, no próprio intestino, né? E sem isso que a gente não está comentando ainda, né? A gente vai ter em outros episódios do pessoal da psicologia, né? A influência, ou seja, a relação que existe entre intestino e emocional ainda, né? Então, é uma coisa realmente muito interessante. Inclusive, complexa, nessa né? questão da percepção da dor, né? Essa produção da serotonina, que é 80% do intestino, isso, para essa parte psicológica, a gente manter serotonina boa, né? Sensação de bem-estar, de prazer, alivia muito até a percepção de dor do paciente. Então, realmente, o intestino é a chave aí para o tratamento da dor, para o alívio, né? Dessas dores. E Marina, me fala uma coisa, a gente fica sempre na dúvida, né? Quando que eu peço, né, um exame, quando é que eu vou investigar se existe realmente alguma intolerância ou uma alergia alimentar ou alguma desbiose, algum transtorno intestinal? Sim.
Quando normalmente o paciente não está respondendo só à conduta dietoterápica, né? Então, muitas vezes, só pelos sinais e sintomas que o paciente me descreve, né? Sintomas digestivos, principalmente, e até dores que ele sente, quando faz, no momento da refeição mesmo, tipo gastrite, esse tipo de dor gastrointestinal, a gente já consegue direcionar o que está acontecendo ali, que tipo, aí, pelo recordatório, que tipo de alimento que ele come, que provoca determinados sintomas. Então, muitas vezes a gente já consegue mapear que tipo de intolerância esse paciente tem e, através da dieta, ir ajustando. Mas se não tem uma melhora, como a gente esperava, a partir de pelo menos, isso é outra coisa importante, pelo menos 30 dias de dieta contínua, não é? Vou fazer 2 dias e esperar uma melhora, né? Então, é depois de um tempo, que é aquilo que até a gente conversou, de que às vezes a pessoa tem uma dificuldade na adesão, porque não é uma coisa fácil, né? Mudar a alimentação, é difícil para todas as pessoas. E o que vai gerar essa adesão à dieta é o resultado, com certeza. Assim, nada convence mais uma pessoa de que ela precisa mudar a alimentação dela do que ela perceber melhora na saúde dela em todos os aspectos, né? Então, a gente precisa de um tempo para começar a ver essas melhoras e a pessoa aderir. E aí, se depois desses 30 dias a gente está percebendo que os sintomas prevalecem, aí a gente pode pensar em fazer exames. Exame coprológico funcional, que é uma análise das fezes para a gente ver que tipo de bactéria, como que está a microbiota dessa pessoa. Exames de alergias alimentares, de intolerâncias alimentares. E aí, com esses exames, com esses resultados em mãos, a gente consegue ter uma conduta mais assertiva, até para não ficar fazendo muitas restrições, né? Essa é uma preocupação que eu tenho. Então, uma dúvida, você começa restringindo um alimento de cada vez para observar a resposta? Como é que é essa condução? Eu costumo fazer ao contrário, eu tiro tudo, é tipo uma faxina mesmo, e aí eu vou reintroduzindo um de cada vez, porque aí nessa reintrodução a gente consegue ver o que estava causando mais desconforto, se a pessoa tem uma intolerância mais específica a algum alimento. Então depende, né? Não é para todo mundo também, senão fica parecendo que todo mundo tem que tirar todos os alimentos. Não é isso, eu sou bem... eu me preocupo muito na conduta nutricional de ser uma coisa bem possível da pessoa seguir. Essa acho que está dentro dos meus eu acho que isso é importante, principais pontos. Não Ser adianta a gente se factível, basear somente na ciência e aí querer tirar todos os alimentos ali. Fica inviável para a pessoa, né? Ela sente fome, ela sente vontade, ela sente dor de cabeça, ela fica estressada. Eu falo que o estresse também, o aumento da produção do cortisol pelo estresse, é tão inflamatório quanto alguns alimentos. Então a gente precisa encontrar esse equilíbrio aí e melhorar. Mas dependendo dos sintomas, então estou falando para pacientes mais graves, com muitos sintomas digestivos e sintomas de dor também, pode ser interessante fazer esse período de restrição mais severa e depois uma reintrodução aos pouquinhos, até dos alimentos altamente fermentáveis, que é uma dieta que a gente usa muito para tratar a disbiose, que é quando a gente identifica que tem essa alteração da microbiota intestinal. Uma das recomendações é fazer aquela dieta baixa em FODMAP, que é uma sigla para os alimentos que são altamente fermentáveis. E ela é uma dieta muito restritiva, que acaba tirando muitos alimentos saudáveis, né? Não é só alimento industrializado. Sim. E a gente não pode ficar seguindo isso por muito tempo, porque realmente fica inviável. Mas em alguns casos pode ser interessante tirar e depois fazer a reintrodução aos pouquinhos e aí a gente vendo como que a pessoa responde. E essa restrição, né? Porque a gente sabe que em torno de 3 a 4 semanas que a gente vai conseguir refazer essa barreira intestinal e você vai introduzindo depois desse período, então. Exato. Pelo menos um mês de restrição mais severa, mas é diferente da gente pensar em uma dieta, né? Não é que eu tô propondo que a pessoa dieta no sentido, assim, de estilo de vida mesmo. Não é que eu tô propondo que a pessoa siga esse cardápio, a partir de agora vai ser isso aqui. Não, a pessoa entende que é um tratamento, né? Um tratamento, como se fosse um tratamento médico mesmo. Por 30 dias eu vou fazer aqui uma coisa bem específica, e aí a pessoa compreende, aceita melhor, né? Calma, é só um tratamento, depois eu vou reintroduzir. Inclusive para aquela questão que a gente conversou de que uma das coisas que agravou essa intolerância é a frequência do consumo dos alimentos inflamatórios, a gente consegue, depois desse período de desintoxicação, reintroduzir os alimentos que a pessoa pode ter algumas reações, né? Salvo a doença celíaca aí, que ali a pessoa não poderia de forma nenhuma consumir nada do trigo. Mas se não for esse o caso, a gente consegue reintroduzir os alimentos sem sintomas, mas de forma mais esporádica. É totalmente diferente a gente consumir um pão de fermentação natural 2 vezes por semana do que a gente consumir esse pão da farinha refinada 3 vezes por dia, né? Então é tudo uma questão de encontrar o equilíbrio. E aí a gente consegue potencializar o bem-estar da pessoa junto com um estilo de vida que seja equilibrado, assim, sem grandes restrições. Bom. Dentro disso que você comentou, né, da questão da, entre aspas, assim, da sensibilização, né? Então a gente sabe que
quando a gente vai falar de doenças crônicas, doenças inflamatórias, às vezes essas doenças elas não são, digamos assim, falando da questão de tempo, apareceu nos últimos 2 meses, né? São coisas que a gente traz muitas vezes até da nossa infância, né? Como que você enxerga ou como que você lida, às vezes, no seu consultório quando você está atendendo, às vezes, os pais que estão lá te procurando por uma alimentação funcional, mas que tem uma criança do lado? Porque, assim, a gente sabe que o que a gente recebe, né, como tudo na vida, informação, alimentação, é aquilo que os nossos pais nos ensinaram, né? Como é que você diria, assim, como que você educaria, né, as pessoas que estão nos ouvindo, assim, para tentar já trazer desde da infância, da adolescência, uma alimentação que pudesse trazer saudável, mais né? benefícios, um ambiente saudável para o futuro? Sim, é muito importante isso da gente, dessa fase da introdução alimentar, né? Porque eu falo que a gente consegue fazer uma reintrodução alimentar, uma reeducação nutricional na vida adulta, mas é muito mais sofrido, porque a gente tem que romper aí com crenças, com apegos emocionais, com um monte de coisa da nossa criação, que a gente... Então é muito mais fácil se a gente tem a oportunidade de fazer isso desde o início, para essa criança, quando crescer, não precisar passar por o que muitos adultos estão passando hoje, de mudar o conceito deles sobre alimentação saudável, né? Pro brasileiro hoje é impensável falar que não é para tomar um café com leite e um pão com margarina no café da manhã, porque foi criado assim. Então, pra gente não precisar passar por tudo isso, esses primeiros 1000 dias de vida, né, que é da gestação até os 3 anos de idade da criança, é determinante na formação do paladar, inclusive. Tem estudos mostrando até na fase intrauterina que o paladar da criança já vai sendo formado de acordo com a alimentação da mãe. Então, o desejo da mãe tem que ser controlado. Tem que. Porque tem a questão toda do líquido amniótico ali, que já vai sofrer influência da alimentação da mãe. Então, eu falo, adoro atender gestante, que é uma oportunidade única, que ela tá querendo fazer tudo o melhor possível ali, né? No momento da vida que ela tá mais dedicada, disposta a abrir mão do que for para garantia de um bebê saudável. E é uma super oportunidade de você já criar essa criança dentro de um ambiente que nem ele vai ter desejo, né? Que essa é a grande questão da nutrição. A gente deixar de lado os desejos para fazer o que é preciso ser feito. Então, se a criança já cresce nesse ambiente, que ela tem um paladar ali, que ela gosta de vegetais, de frutas, de legumes, de uma alimentação natural, evitar ao máximo industrializados. Uma coisa que é engraçada... Às vezes o paciente fala assim, uma das recomendações que eu falo é criar esse ambiente de não ter em casa alimentos que não devem ser consumidos. Então, por exemplo, não tem em casa um pacote de bolacha ali, aí muitas vezes o paciente responde assim, mas em casa não dá porque eu tenho criança. Tipo, como se ter a criança em casa fosse uma obrigação de você ter uma besteira, sabe? Uma besteira para ser consumida. É totalmente ao contrário, né? Por você ter uma criança em casa... Eu não consumo, mas o meu filho eu deixo consumir. Né? Exato. Então... E é esse o pensamento, né? Tanto que a gente fala, quando a gente fala esse termo paladar infantil, sabe? Que as pessoas usam. É quando a pessoa não gosta de vegetais, não gosta de fruta, ela só gosta, assim, de batata, de arroz, de macarrão, de doce. Eu falo que tá errado esse termo paladar infantil, né? Porque parece que, assim, o que é comum, o que é consenso da sociedade é que a alimentação infantil é essa. É de doce, de carboidrato refinado. E não precisa ser assim, a gente precisa modificar isso, né? E o ambiente faz toda a diferença. O que os pais vão consumir, o que eles vão deixar disponível ali, é determinante. Porque a criança vai querer o que ela vai gostar também, né? Já tô me culpando aqui. E dentro dessa questão dos alimentos, que nem você falou assim, né? Ultraprocessados, refinados, né? Se você fosse dar uma dica, assim, para montar um prato, né? Anti-inflamatório, digamos assim, o que a pessoa, em geral, né? Não quero entrar em detalhes, mas o que tem que evitar ter no nosso dia a dia e o que tem que ser estimulado a incluir no nosso cardápio, digamos assim, na nossa refeição. Legal. Na refeição. Bom, eu falo que a primeira recomendação geral, que eu falo que se eu tivesse que falar uma coisa só para todo mundo, né, é desembalar menos e descascar mais. Essa é a primeira regra. Se você tá com dúvida, será que isso pode, será que isso não pode, isso deve, isso não deve, veio da terra. Seu avô reconheceria como alimento, então isso provavelmente está liberado. Agora, alimentos industrializados de forma geral, a gente evitar o máximo possível, né? Como eu já falei assim, aqui dessa questão dos aditivos nos alimentos industrializados. Mas pensando em um prato, aquela imagem do prato saudável, assim, que isso é uma coisa que eu gosto de falar para as pessoas, quando você vai montar o seu prato na sua casa, no restaurante self-service, ou quando você vai pedir num prato à la carte, que critério que a gente tem que ter ali para fazer um prato saudável em qualquer situação que a gente tiver? Que a gente contém os 3 principais macronutrientes, que é uma fonte de carboidrato, e aí
pode escolher se isso vai vir do arroz, da quinoa, da batata, da mandioca, da batata doce, das raízes, dos tubérculos. É uma fonte de proteína, e aí pode ser preferencialmente a proteína do peixe, por questão dos compostos anti-inflamatórios. A proteína da carne, ela é sim mais inflamatória da carne vermelha, então eu sempre falo para preferir proteína magra, branca. Mas pode ser proteína vegetariana também, então, que são os grãos, as leguminosas. Não falei isso, né? Eu falei que era fácil chegar nas proteínas no paciente vegetariano, mas não falei quais eram as fontes de proteína. São os grãos, apenas. Isso é uma coisa... Ah, isso que eu te perguntar. Carne de soja... Também, porque a soja, ela é uma leguminosa, né? Um grão. Mas tem que ser aquela proteína texturizada de soja sem aditivos químicos. Existe proteína industrializada, né? Daí vem no pacotinho. É minimamente processado, que a gente chama. Que é o arroz, o feijão, que já passou pelo processo de industrialização. Grão de bico, né? Grão de bico, mas não tem aditivo químico. Então, a proteína texturizada de soja, o grão de bico, a lentilha, a ervilha, feijão branco, feijão preto, feijão fradinho, formas de preparo diferentes desses feijões. Então, às vezes a gente pensa só no feijão, mas pode ser um hambúrguer de feijão, aquele falafel, que é o bolinho... Uma salada, né? Árabe de grão de bico, uma salada com os grãos, salada de feijão fradinho. Enfim, pensar ali no carboidrato, uma porção de proteína, que pode ser onívora, né, para quem come carne ou vegetariana. E o principal nessa questão do fator inflamatório, anti-inflamatório, que é os 50% do prato de fibras e vegetais. As fibras para alimentar a microbiota intestinal. As pessoas falam muito hoje sobre probiótico, né? Sobre o uso de probiótico, que é a gente consumir ali através de cápsulas ou de sachês bactérias benéficas. Mas muito mais relevante do que colocar esses probióticos, que na verdade eles duram só 7 dias vivos dentro do trato digestivo. Então não é que assim, às vezes as pessoas têm a ideia que se a gente consumir um probiótico, eu estou recolonizando a minha microbiota intestinal. Mas não, ele vai durar só um tempo ali, o efeito dele nesses 7 dias no ecossistema, assim, né? Propiciar um desenvolvimento da nossa microbiota de forma saudável. Mas depois de 7 dias ele não tá mais lá. O que vai fazer a gente manter uma microbiota saudável é o que a gente come, são as fibras. Então, mais importante do que fornecer probiótico, que é colocar as bactérias ali, é fornecer pré-biótico, que são fibras, verduras, legumes, frutas, sementes. Eu gosto muito de usar sementes, é uma coisa interessante de colocar nesse prato saudável. Eu faço um mix de sementes, assim, da farinha de linhaça, de chia, semente de abóbora, semente de girassol. É uma super fonte de fibra e ajuda nesse controle da microbiota. E a gente já coloca nesses vegetais esses compostos anti-inflamatórios dos vegetais. Então, no licopeno, no tomate, a cúrcuma que a gente vai usar, o gengibre, os vegetais verdes escuros. Então, o prato com esses 3 grupos em geral, fica completo. Então, para quem tem dor crônica, o que você faz é variar um pouco a quantidade de cada alimento, digamos assim, anti-inflamatório. A quantidade e a variação, digamos assim. Sim, isso é super importante. A variedade, muito importante, porque determinadas fibras alimentam determinados tipos de bactérias. Uma das grandes causas da disbiose que existe hoje, que é essa alteração da microbiota, é a monotonia alimentar. Que a pessoa, ela come assim, a fruta que ela come é banana todo dia há 10 anos. A salada que ela come é alface e tomate todo dia. Então, quanto mais variada essa dieta, maior o repertório de tipos de fibras e de fitoquímicos presentes, e vai alimentar diferentes tipos de bactéria, que é o interessante ali, a gente ter uma variedade grande. Então, sim, isso é aumentar os vegetais, comparado com uma pessoa que não sofre de dor, essa ação anti-inflamatória tem que ser em grandes quantidades, no café da manhã, no almoço e no jantar. A gente precisa fornecer em 3 refeições diárias algum grupo alimentar ali no prato, que tenha compostos anti-inflamatórios. Tem que ser como se fosse remédio, sabe? Tipo, diferente de, hoje não tinha salada, eu não comi. Tem que ser todos os dias, garantir fruta, verdura, legume, café da manhã, no almoço e no jantar. E lembrar, né, para o paciente que tem dor crônica e que está nos assistindo, que tudo é a soma, né, digamos assim, dos fatores, né? A alimentação, a parte emocional, a atividade física. O sono. Não adianta também achar que só vai mudar a dieta, vai melhorar, ou vou dormir melhor, já vou melhorar a dor. Então, isso é uma coisa que a gente vê muito no paciente com dor crônica, essa dificuldade às vezes, né? Porque ele não consegue às vezes associar
tudo ao mesmo tempo, né? A Todas as nutrição, mudanças. melhorar a higiene do sono, começar a fazer atividade física, fazer o tratamento, às vezes, medicamentoso, fisioterapêutico, né? É muita mudança, É né? muita coisa ao mesmo tempo, né? Pro doente de dor, né? E ele não vê, às vezes, o resultado e, entendeu? Ele acha que o que tá fazendo não tá dando certo. Sim, Né? sim. Mas é isso, né? Não, leva tempo, mas tem um outro fator importante também, é que normalmente a melhora de uma dos pilares aí já vai ter impacto nos outros, sabe? Então, se a gente melhora esse consumo de fibra, por exemplo, isso já proporciona mais saciedade e aí já vai gerar uma melhora no ganho de peso, né? Uma redução de peso, se for o caso, porque a pessoa sente menos fome, vai fazer o intestino funcionar melhor, então isso já melhora toda a microbiota. Então, é devagar, né? Não é uma coisa de uma hora para outra. Já isso, aí já melhora o sono, aí já começa a fazer uma atividade física, ela consegue melhorar o sono. Então, às vezes, só se ela focar em uma, isso eu recomendo para os pacientes, sabe essa coisa de comportamental mesmo, né? Dentro da nutrição comportamental, que é uma linha que eu estudo bastante também, porque eu falo, não adianta, eu comecei a me cansar ao longo do consultório de você ser essa pessoa que só passa orientação, sabe? A gente precisa dar ferramenta para a pessoa conseguir colocar em prática tudo isso. Então, por isso, a rotina realidade pessoa, dela, né? o que ela gosta, os horários que ela tem que ser possível seguir. E aí, dentro da nutrição comportamental, se fala muito sobre essa coisa de micrometas, né? Pra não parecer uma mudança assim, olha, de agora pra próxima consulta, daqui 30 dias você tem que parar de comer pão, para de tomar leite, começa a fazer uma atividade física, vai dormir tal hora. A pessoa sai meio atordoada. Então, pequenas coisas, como a questão que eu falei da perda de peso, pílulas de melhoras. A questão da perda de peso, né? Às vezes, para um paciente que tá precisando perder 50 quilos, né? Uma obesidade mórbida, falar pra ele perde 4 quilos, pode parecer insignificante para ele, mas não é. Já faz diferença na sobrecarga mecânica das articulações, isso já vai melhorar a dor. E aí ele já vai começar, adianta, faz diferença, né? Que é essa motivação que a gente precisa para seguir aí nas mudanças, né? Isso que a gente está conversando, assim, é mais um motivo, né, para procurar um profissional para poder te orientar. Porque realmente é uma medicina de precisão, né? Você está fazendo um tratamento muito individualizado, questões, né, de gostos e preferências do cliente, mas também assim, o que ele precisa, né? Sim. Então, para poder variar, né, para não enjoar também, porque não dá para comer todo dia a mesma coisa, Sim. né? Você não sustenta isso a longo prazo, né? Sim. Então, acho que o profissional da nutrição, ele é fundamental para poder ajudar nesse controle, né, de peso, no controle inflamatório, né? Sim. E montar um cardápio que seja palatável para longo prazo. Sim, sustentável, né? Sustentável, Para mim, essa é a grande coisa da nutrição, assim, e eu priorizo muito isso no atendimento. Tem que ser sustentável, a pessoa tem que conseguir seguir isso para sempre, e a família toda tem que poder comer isso, não dá para ser aquela coisa, você vai ter esse cardápio, o seu filho, funciona, né? vai ter outro, é para todo mundo, sabe? Acaba sendo uma alimentação que vai trazer benefício para todo mundo. Mas isso é importante, a gente pensar nessa coisa individualizada, respeitando a rotina. Às vezes eu tenho paciente que trabalha em período noturno, e aí não adianta essas recomendações gerar, você tem que dormir às 22 horas. E até porque também, né, Rafa, porque a gente sabe que hoje aí o comércio é grande, né? Então você entra num supermercado, numa farmácia, são corredores de suplementos para tudo, né? Tudo que você imaginar, de colágeno para cartilagem, colágeno. Acho que deve ter uns 10 tipos, e daí mistura colágeno com alguma coisa, e proteína, creatina, né? Então, cada um vende a sua vantagem, que é melhor que o outro, né? É isso aí, então o profissional poder ajudar, né? Sim. Dentro dessa linha, assim, de suplementos, assim, se você pudesse dar uma orientação, assim, para o paciente, assim, o que tem na literatura que realmente tem um pouco de comprovação, não quero entrar em pormenores, mas, por exemplo, assim, a whey protein, a creatina, a gente viu, né, tá tendo um monte de coisa assim, de aspectos que melhora a cognitiva, questão muscular, e como a gente tá falando de questão dor crônica, problema de coluna, o contexto todo do paciente é ganho de massa muscular, ganho de mobilidade, né, dieta menos inflamatória, e às vezes você precisa lançar a mão da suplementação. Do teu ponto de vista, assim, o que vale realmente a pena, né? Eu sei que tem que ser individualizado, mas em linhas gerais, assim. Para pegar só esse gancho, para terminar a pergunta, você usa algum tipo de dieta específica ou você junta várias dietas que vão ter essa função anti-inflamatória e de longevidade também? Sim. E aí suplementa, né? Não uso uma dieta específica. Essa é uma questão polêmica dentro da nutrição, porque eu falo que as pessoas ficam... Sim, é aquilo. É aquilo ali. E virou assim, as pessoas até se auto-intitulam, tipo, eu sou nutricionista low carb. Eu sou nutricionista vegetariano. Por exemplo, eu por muito tempo fui vegetariana, mas eu nunca atendi só pacientes vegetarianos e nunca fiquei convencendo ninguém a parar de comer carne, né? Porque as pessoas pensam que, se eu vou nessa nutricionista, ela não vai deixar eu comer carne.
Então é a gente pegar o que tem de comprovação científica dentro de todas as linhas que existem e direcionar, fazer uma mistura mesmo, né? Uma combinação do que funciona para aquela pessoa, sabe? Porque não existe uma única dieta que vai funcionar para todo mundo. Para algumas pessoas o jejum pode ser super interessante, para outras ela vai ter uma pessoa que tem uma tendência a ter hipoglicemia, a gente não pode fazer restrição de carboidrato. Então a gente tem que respeitar o tudo, né? Não a bioquímica da pessoa, então a partir dos exames de sangue, a gente avaliar o que funciona para ela, o estilo de vida, se ela faz uma atividade física ou não. Então não existe a gente padronizar uma dieta e falar que essa é a melhor, que todo mundo tem que consumir esse mesmo tipo de dieta. Aí a gente pegar o paciente através da avaliação bioquímica, da avaliação comportamental, de todo o contexto de vida do paciente, definir o que vai ser mais interessante para ele. E aí, em relação à suplementação, eu uso sim, não essa, que é uma infinidade mesmo, e acontece muito de eu receber paciente muito confuso. As pessoas ainda mais suplemento, que é uma coisa que a pessoa compra sem prescrição, Sim. assim, né? É só ir no supermercado, na loja, comprar na internet. Aí as pessoas vão ouvindo as informações e chegam, muitas vezes as pessoas chegam com sacola no consultório e começam a colocar em cima da mesa tudo que ela toma, assim, pra eu falar, isso é bom, isso não é. Tipo, 10 potes de coisas, assim, sabe? Por conta dessa questão do marketing mesmo envolvido, né? Mas assim, o que eu faço nessa questão da suplementação? A primeira coisa é deficiência nutricional. Isso é uma coisa muito importante de ser ajustada e é minha O que prioridade. falta tem que repor, né? Exato. E aí, quando o paciente está inflamado, ele já vai ter essa questão da alteração intestinal, e é no intestino que acontece 100% da absorção de tudo que a gente come. Então, às vezes, a pessoa até tem uma alimentação saudável, até consome nutrientes, mas o intestino não está absorvendo. Então, é muito comum, junto com o paciente inflamado, vir deficiências nutricionais, principalmente de vitamina D, vitamina B12, de ferro, pacientes com anemia, de zinco, de ácido fólico. Então, a primeira coisa é pesquisar possíveis deficiências nutricionais através dos exames de sangue e fazer essa suplementação individualizada também, que é a dose específica para o peso, para atividade física, que eu costumo mandar manipular e não usar produtos prontos. Em relação ao aporte de proteína, eu muitas vezes lanço mão de módulos de proteína, porque às vezes a pessoa não consegue comer toda a proteína que precisa. Sim. E a proteína é importantíssima, assim, né? É um macronutriente essencial para o ganho de massa muscular, para saciedade. Então, ela também está muito envolvida no emagrecimento. Às vezes a gente pensa em proteína só para academia, tá? Para hipertrofia, né? Mas no processo de emagrecimento, até se o paciente não está podendo fazer atividade física, ela é interessante, porque refeições proteicas proporcionam saciedade por muito mais tempo. A gente consegue fazer um período maior de jejum entre uma refeição e outra, não precisa ficar comendo toda hora, de hora em hora, quando a gente come só carboidrato. Isso é uma coisa também, né? Que tem umas linhas que você tem que estar fazendo e na rotina não cabe, né? Toda hora fazer uma refeiçãozinha. Sim. Tem até aquela questão do complexo motor migratório, que é um complexo que o intestino... Né, essa ação é um movimento, na verdade, que o intestino faz, da musculatura intestinal, para fazer uma faxina, que passa de 90 em 90 minutos. Então, a cada 90 minutos, em jejum, né, necessariamente em jejum, esse complexo motor migratório passa pelo sistema digestivo, fazendo uma faxina mesmo, tirando tudo ali que ficou de vestígio de alimentação, de toxinas. Então, é muito interessante que quanto mais vezes isso passe, melhor para nossa digestão e para desintoxicar o organismo. Às vezes a gente não dá tempo. Tem pacientes que eu atendo que não dá tempo de passar ao longo do dia esse complexo, porque a cada hora a pessoa vai tomar um cafezinho. Aí o cafezinho veio com uma bolachinha, ou é um cafezinho com açúcar. E aí, quando entra qualquer coisa, o corpo para todo o processo digestivo, quer dizer, ao contrário, o corpo para com essa questão da limpeza e vai focar no processo digestivo. Então, cada vez que a gente come alguma coisa, a gente direciona o nosso corpo a fazer digestão. E isso rouba até energia, né? Quando a gente tá precisando focar, tá trabalhando, precisa de concentração, ou precisa de energia. Se toda hora eu paro para fazer um lanchinho, para comer alguma coisinha, eu tô direcionando toda a minha energia para o processo digestivo. Então, também isso pensar assim, refeições completas, proteicas, mas aí eu tava falando do suplemento. As refeições proteicas proporcionam um período de jejum mais prolongado porque dão saciedade. Muitas vezes as pessoas não comem, ou porque não gostam, ou porque não conseguem, ou não conseguem atingir a quantidade mesmo, não tem fome para aquilo. E aí eu uso whey protein sim, não só o whey protein, mas outros módulos de proteína, pode ser a proteína extraída do colágeno, hoje a gente tem o body protein, que é a proteína extraída do colágeno, as proteínas veganas, que são extraídas de grãos, na maioria das vezes, de lentilha, de arroz, da batata, tem também. Da ervilha. Ou
O whey protein mesmo, que pode ser o concentrado, o isolado, o hidrolisado, é uma forma, eu falo que não é melhor do que comer. Se a pessoa tem condições, não tem intolerâncias alimentares a comer a carne, os grãos, os ovos, a gente consegue, através da alimentação, fornecer um aporte adequado de proteína. Mas se a pessoa não consegue comer por algum motivo, aí a gente pode usar, sim, o whey, é uma coisa que eu uso, ou outra proteína em pó, para complementar esse aporte proteico, para ajudar na saciedade, para proporcionar emagrecimento e para ajudar no ganho de massa muscular, para a gente ter essa recomposição corporal que é tão importante no alívio da dor. A creatina também tem muita comprovação científica, independente de prática de atividade física ou não. É um aminoácido, sim, que tem muita função cognitiva, melhora foco, melhora a concentração. Hidrata o músculo, então também isso é uma coisa importante que as pessoas pensam que só dela tomar a creatina ela vai ficar mais forte. E não é assim, né? A função dela é melhorar a condição para o treino. Então, sem atividade física resistida, ela não vai fazer hipertrofia, ela só faz uma hidratação e uma recuperação muscular. Eu uso muito para pacientes com fibromialgia, a creatina, porque os pacientes com fibromialgia têm uma sensibilidade à dor maior, né? E muitas vezes a pessoa começa a fazer academia, depois ela passa uma semana sem conseguir andar. Aí ela sente muita dor, ela não vai de novo na academia porque realmente fica com muita dor, assim, a ponto de impossibilitar essa engrenar na atividade física, né? E aí a creatina ajuda muito nessa recuperação muscular, então também uso. E compostos anti-inflamatórios de forma geral. Então, igual eu falei, às vezes a cúrcuma em cápsula, o colágeno C2 para articulação também tem bastante comprovação científica. Às vezes eu uso tintura para digestão, pensando em tratar a inflamação por esse caminho da disbiose, assim, tratar o intestino. Então, tintura de alcaçuz, de hortelã, eu utilizo também. Então, existe muitos suplementos. A glutamina é interessante para hiperpermeabilidade intestinal, ela faz esse revestimento da parede intestinal para evitar translocação bacteriana, então é um aminoácido interessante no tratamento da disbiose, mas tem que ser individualizado. Tipo, eu falo que por um lado é bom a gente ter tantas opções, né? Que bom que a indústria chegou nesse ponto da gente ter um tratamento para tudo, mas a gente precisa ver o que realmente é necessário, porque muitas vezes a pessoa está se medicamentoso, assim, nem é medicamento. Né? Às vezes sem a informação, né? Você simplesmente, é que nem você falou no início, você entra na internet e às vezes o do paciente fala, né, pra gente, eu fui lá e digitei lá, suplemento para, sei lá, músculo, suplemento para emagrecer, suplemento para dor, que ajuda na dor, e aparece e o cara vai comprando, tudo, né? Então, e uma coisa que você falou que é interessante, né, que você puder, né, utilizar uma coisa natural, melhor. Então, às vezes, isso impacta no custo também, né? Porque são suplementos caros, né? Então, para manter isso diariamente, às vezes não cabe no bolso, né? Sim. Então, e tem uma questão também, dessa questão da gente conseguir os compostos bioativos e os fitoquímicos no alimento e não em cápsula. Tem vários estudos mostrando que o efeito é melhor, porque tem outros componentes ali no alimento que potencializam. Eu falo que a natureza é perfeita, assim, né? Que ele não tá lá isolado, assim, só a curcumina da cúrcuma. Não, no açafrão da terra, que é a cúrcuma, né, a raiz, tem vários outros compostos, tem gordura, tem ácido graxo que potencializa a absorção. Aí o que a indústria faz é tentar imitar o alimento, né? Então eu vou colocar, por exemplo, uma curcumina dissolvida no TCM, que é a gordura, né, do coco triglicerídeo de cadeia média, para ficar parecido com o que seria a raiz natural daquela que a gente tirou da terra. Então sempre que eu posso optar pelo alimento, é muito mais rico nutricionalmente, mais barato, mais acessível. Mas, às vezes, a gente pode lançar mão de alguns suplementos para facilitar até a vida do paciente, né? Assim, por exemplo, um lanche da tarde, que a pessoa não consegue consumir uma refeição proteica, ela tá no meio do trabalho, ela tá dando plantão, tem várias situações que não adianta falar, agora você vai fazer um ovo mexido às 4 da tarde, sabe? Fica inviável. Nesses casos, a suplementação pode ser interessante. Acaba limitando um pouco, né? Porque essa questão da dieta, às vezes você vai no nutricionista, né? Vem lá, tua dieta, assim, tá lá. Café da manhã, tipo, 7 da manhã, lanchinho 10 da manhã. Nem sempre. Aí não sei o quê. E aí você fala, pô, mas esse horário eu tô atendendo, esse horário eu tô trabalhando. Sim. Daí 3 da tarde, não, mas 3 da tarde eu tô, né? Então é difícil você ter essa adaptação mesmo, quando é muito fragmentado, Sim. né? Então, assim, não, tem que adaptar a rotina do paciente, sabe? Tanto que na anamnese, nesse momento aí da consulta, eu perguntei, eu invisto um tempo da consulta e entender exatamente como é a rotina da pessoa, sabe? Que hora que ela tá acostumada a acordar, como que ela faz, ela leva o filho pra escola, ela vai pro trabalho, ela costuma viajar, dormir fora, tantas vezes por semana ela dorme em hotel. Diferentes situações e a gente adaptar uma alimentação que caiba, Aquela né? realidade, né? E até uma curiosidade, assim, né? Que
com relação à tua anamnese, que nem você falou assim, a abordagem para o paciente que te procura, olha, eu quero perder peso, ou quero ter uma alimentação melhor, ou aquele paciente que vem encaminhado, ou que vem te procurar pela questão de dor mesmo, a tua abordagem em geral é a mesma? O que difere o paciente doloroso crônico do paciente que está lá por uma questão só de dieta estética? Assim? No paciente que vem com essa indicação já que está em sofrimento com dor, eu vou investigar diretamente essa questão de intolerâncias alimentares, de alergias, desse processo digestivo do intestino, que tem muita relação, sabe? Com mais... Porque às vezes a pessoa lá veio ali com o objetivo de ganho de massa magra. É comum, a pessoa fala, comecei a fazer atividade física, entrei na musculação e agora eu quero ganhar músculo. Ela não tem queixa nenhuma, não sente dor, às vezes paciente jovem, na maior parte das vezes, né, paciente jovem, adolescente, não sente dor nenhuma, não sente desconforto, o intestino tá perfeito, é simples ali, né, ela quer só um cálculo dietético mesmo para atingir as necessidades nutricionais que ele precisa. Agora, no paciente com dor, a gente precisa investigar mesmo como o alimento pode estar piorando essa dor. E como que a gente pode usar o alimento para aliviar essa dor, sabe? Então, daí essa questão do sono é muito importante. Então, tem na anamnese ali para o paciente com dor uma investigação profunda sobre o sono, sobre o despertar noturno. Às vezes a pessoa precisa fazer aqueles exames para avaliar o sono mesmo, porque tem um impacto enorme a qualidade do sono na dor. E do intestino, principalmente. Então, acho que o grande diferencial é avaliar o processo digestivo desse paciente com dor, porque isso vai ter relação com essa inflamação sistêmica. Marina, você falou um pouquinho do jejum, né? Me fala um pouco do jejum intermitente, pensando em dor crônica. Você vê que há um benefício, às vezes, de fazer um jejum mais prolongado nessa diminuição dessa resposta inflamatória? Sim, tem bastante comprovação, inclusive, da relação do jejum intermitente, né? Que é esse jejum calculado, programado, e a redução da dor, inclusive por relações com essa questão digestiva, de novo, né? Tô falando muito do intestino, porque tem muita relação mesmo. Tem a questão da autofagia, que é a célula se alimentando dela mesma ali, quando ela tá doente, quando ela tá deficiente. Então, o jejum estimula isso, estimula a redução do peso corporal também. Então, o jejum pode sim ser interessante nesse tratamento da dor. Tem alguns critérios que eu gosto de ressaltar aqui para fazer um jejum de fato eficiente, que não traga mais prejuízo do que ajude. O primeiro deles é a questão do aporte proteico. Muitas vezes a pessoa, para fazer o jejum, elimina alguma refeição. Então, por exemplo, ela não vai tomar o café da manhã, ou ela não vai jantar. E aí, essa aporte proteico que foi tão calculado ali em cada refeição, a gente está contando com cada uma dessas refeições para chegar na quantidade de proteína que a pessoa precisa. Para que ela elimine uma refeição, isso vai ficar deficiente e a gente pode levar a uma perda de massa muscular, que é tudo que a gente não quer, nem no processo de emagrecimento e nem no tratamento da dor. Não podemos perder músculo, né? Sim. Músculo é vida. A gente tem que fazer tudo ali para garantir o emagrecimento, mantendo essa massa muscular. Então, garantir o aporte proteico, e aí a gente pode até lançar mão de suplementos. Uma outra coisa é quebrar o jejum necessariamente com uma refeição proteica. Isso é uma dica, uma orientação importante, porque você passou um período ali para mulheres a partir de 15 horas, já é considerado um jejum intermitente que vai começar a ter esses efeitos metabólicos, e para homem a partir de 18. Então você fez aí esse período de 18 horas? Em jejum. Achei que eu fazia, acho que eu nunca fiz tudo. Não, existe já é suficiente. Não, mas 16 já começa a ter, sim. Na verdade, 12 horas de jejum, que é só o período noturno que a gente está dormindo, todo mundo deveria fazer. Criança, idoso, todas as pessoas deveriam fazer essa pausa alimentar de 12 horas. A geladeira de madrugada, não, então dá. Nunca, né? Mas sabe o que é? Parece que não, mas as pessoas, é muito comum a pessoa fazer uma última refeição às 10 da noite e a primeira às 5 da manhã. Sim. Aí ela ficou 7 horas, né? Das 10 às 5 da manhã, 7 horas em jejum. Ela não deu tempo, muito pouco, para essa regeneração, né? Porque, como eu falei, o processo digestivo, ele exige muita energia. A gente para todas as outras funções para fazer a digestão. Olha a quantidade de órgão envolvido na digestão, né? Começa na boca, na papila gustativa, no esôfago, aí o estômago, produção de enzimas digestivas, de ácido gástrico, no intestino delgado, onde acontece a absorção de todos os nutrientes, o intestino grosso, fígado, pâncreas, vesícula biliar, são muitos órgãos envolvidos nesse processo digestivo e isso demanda muita energia. E aí a gente não dá essa pausa
para o organismo poder focar até na imunidade, na renovação celular, crescimento de cabelo, de unha, que são esses tecidos acessórios. Muitas vezes as pessoas vêm com essas queixas no consultório de queda de cabelo, de unha fraca, além da gente pesquisar deficiências nutricionais. Isso pode estar acontecendo porque a gente não está dando tempo para o nosso corpo. Bombardeando ali o organismo. De não dá tempo trabalho, pra ele respirar. comendo o tempo todo, sabe? Então essas 12 horas, que seriam, por exemplo, fazer a última refeição às 19 e a primeira às 7 da manhã do dia seguinte, isso não é nem jejum intermitente, não é nem tratamento de saúde, é o básico, assim, é o que o ser humano deveria fazer. Então, Excelente. todo mundo. Mas um jejum maior também pode ser interessante. Legal. Muito bom, Marina. Puxa, que aula maravilhosa sobre alimentação e como que ela pode ser uma aliada nossa, né, no controle da dor, né, uma qualidade de vida, né? Muito obrigado aí pela tua presença, foi espetacular. Acho que é uma de várias, né, sessões que nós vamos ter aqui de podcasts. Então, obrigado mesmo, foi excelente. Obrigada a vocês. Fala para nós onde é que a gente consegue te encontrar nas redes. Na rede social eu tenho só o Instagram, na verdade, que é @MarinaSisoto-nutricionista. Legal, muito bom. Bom, e para nós... E agora vai ter no Instituto da Coluna, né? Isso, Sim. siga Junto o lá, vai ter. arroba Instituto da Coluna Campinas. Isso aí, Muito que é bom. o patrocinador do nosso Papo Podcast. Coluna aí. A gente pode ser encontrado no YouTube, tá? No Spotify também, e no Instagram. Então, @Papo Coluna no Instagram. O meu Instagram pessoal é @Rafael Barreto Silva. O do Dr. Acácio. Dr. _ Ricardo Acácio no Instagram. E que nem o Rafael já falou, Instituto Coluna também no Instagram, ou até mesmo daqui a pouquinho a gente está construindo aí um site bem bonito aí para todo mundo acessar lá. Legal. Então, se você gostou, compartilha, curte esse podcast e a gente vai se encontrar no próximo episódio. Um abraço.